Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quarta-feira, 4 de junho, e você vai ver a seguir. Após morte em parque, Prefeitura endurece regras para funcionamento de atrações itinerantes em Petrópolis. União repassa mais de R$100 mil para execução de ações da Defesa Civil. Prefeitura nomeia 47 novos professores para reforçar a rede municipal de ensino. Justiça bloqueia R$23 milhões de suspeitos de fraude contra o INSS. INPAS inicia Censo Previdenciário 2025 em Petrópolis. Polícia Civil estoura a fábrica de salgados clandestina na zona norte do Rio. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Diante da tragédia ocorrida na noite do dia 2 de maio, onde um jovem morreu após um acidente do brinquedo Expresso do Amor no Parque de Diversões Crazy Park, em Petrópolis, a Câmara Municipal aprovou e o prefeito Ingo Rames sancionou a Lei nº 9.032, de 29 de maio de 2025, que estabelece novas regras para o funcionamento de parques de diversões, circos, carretas da alegria e atrações similares. A lei estabelece exigências para a instalação e funcionamento desses empreendimentos, com o objetivo de aumentar a segurança do público. De acordo com a nova lei, número 9.032, de 29 de maio de 2025, sancionada pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, serão vedadas as concessões de alvará para as atrações como parques de diversões, circos e atrações similares que tenham sido responsáveis por acidentes fatais ou graves, conforme registrado em boletins de ocorrência ou processo judicial nos últimos 24 meses, a partir da solicitação de autorização para o funcionamento. Além disso, as atrações só poderão atuar com o alvará de localização e funcionamento emitido pela Prefeitura. Para conseguir o alvará, os responsáveis devem apresentar aprovação do Corpo de Bombeiros, documento que comprove a natureza da atividade comercial, comprovante de CNPJ ativo e permanência legal no país, certidão negativa de débito com a Prefeitura, contrato de locação e laudo técnico. Quem descumprir as novas normas está sujeito a multa de R$ 3.395,60 por infração, interdição do local e cassação do alvará. Além disso, a nova lei permite que a Prefeitura realize fiscalizações sem aviso prévio. A nova legislação também prevê a criação da Semana de Segurança e Conscientização das Atrações de Lazer, a ser realizada anualmente. Ainda segundo o texto, os responsáveis pelos empreendimentos terão que disponibilizar de forma visível o nome e contato do responsável técnico, a data da última vistoria, informações do técnico responsável pela inspeção e informações sobre as regras de uso dos brinquedos. Agora, além de obter o alvará, deverá ser comprovado que os brinquedos são seguros e estão em boas condições de uso. O município de Petrópolis vai receber da União aproximadamente R$107 mil para investir em ações da Defesa Civil frente a desastres socioambientais. A ação foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. O repasse foi autorizado pelo Ministério da Integração e o Desenvolvimento Regional por meio da Defesa Civil Nacional, que destinou a verba exclusivamente para que o órgão municipal execute ações de resposta aos eventos, considerando a vulnerabilidade da cidade. A verba é um desdobramento de um auxílio concedido em abril de 2025, uma resposta às fortes chuvas que atingiram a cidade entre os dias 4, 5 e 6. Na época, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu o decreto de emergência, instituído pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. Naquele momento, foram destinados pouco mais de R$950 mil para a recuperação das regiões afetadas. O decreto previa a requisição de veículos, máquinas e equipamentos, junto a empresas e entidades privadas, além da compra de alimentos e insumos para atendimento das pessoas e famílias vítimas das chuvas, entre outras ações. Com esse novo repasse, a Prefeitura Municipal, em conjunto com a Defesa Civil, deverá implementar as ações a serem executadas em um prazo de 180 dias a contar do dia da publicação do documento, dia 28 de maio.
Conforme as recomendações do Ministério, os recursos devem ser obrigatoriamente utilizados pela pasta. Todo o processo deve ser devidamente registrado por meio de relatórios técnicos que precisam conter dados sobre a precisão da intervenção em determinados locais, comprovação de despesas, registros dos trabalhos executados, contendo um comparativo da área antes e após os serviços. O histórico da cidade imperial mostra a urgência de tratar o assunto. Em 2024, a cidade liderou o ranking nacional como a região com maior número de ocorrências de deslizamentos e inundamentos. Nos últimos anos, também aconteceram grandes episódios, como o dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. Na ocasião, uma tragédia socioambiental atingiu o município, deixando 242 mortos. Pensando em ações estratégicas para enfrentar as tragédias ambientais, em maio, Petrópolis foi escolhida para participar do projeto piloto do programa Ecos Comunidade, que visa preparar o município com ações de prevenção e adaptação para os fenômenos climáticos. Segundo a Prefeitura, a ação faz parte do Rio Inclusivo e Sustentável, parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e ONU Habitat da Organização das Nações Unidas. A Prefeitura de Petrópolis nomeou 47 novos professores para reforçar a rede municipal de ensino. As nomeações seguem o planejamento da gestão com a educação. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Sherman. As nomeações foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial do município. Ao todo, foram nomeados 24 professores de matemática, 21 de português, 1 de geografia e 1 de educação física. As nomeações seguem os trâmites legais e respeitam as normas previstas em leis municipais. Os professores nomeados devem comparecer aos setores indicados dentro dos prazos estipulados, para cumprirem as etapas obrigatórias até a posse. O processo envolve a convocação oficial, a entrega de documentação à Secretaria de Administração, a realização de exames médicos coordenados pela Secretaria de Saúde e, por fim, a escolha da unidade escolar, organizada pela Secretaria da Educação. A Prefeitura reforça que todas as informações relacionadas às etapas da posse estão disponíveis nos canais oficiais e que comparecer dentro do prazo é essencial. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Francisco, pelas informações. E a Advocacia Geral da União informou que a Justiça Federal, em Brasília, determinou o bloqueio de 23 milhões de reais de bens de investigados pela fraude em descontos irregulares dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo o órgão, os valores serão usados para o ressarcimento das vítimas. A indisponibilidade de bens e ativos financeiros foi determinada pela juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, e envolve os bens e ativos financeiros de 2 empresas e os respectivos sócios. No mês passado, a Advocacia Geral da União pediu bloqueio de 2,5 milhões de reais de 12 entidades associativas e 60 dirigentes. Por meio da determinação da juíza, o caso foi fatiado em 15 ações para facilitar a análise dos pedidos. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. As ações judiciais fazem parte do trabalho do Grupo Especial, montado pela AGU para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados. Esses valores ainda podem sofrer alterações, pois as investigações ainda continuam. E a Prefeitura de Petrópolis começou o Censo Previdenciário de 2025 para todos os servidores públicos efetivos, ativos, aposentados, dependentes e pensionistas da administração direta e indireta. A ação será feita pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis e terá duração prevista de 6 meses, podendo ser prorrogada conforme estabelece o Decreto Municipal número 71, de 6 de maio de 2025. Olha só.
O levantamento será obrigatório e deverá ser feito de forma eletrônica através do site censo.impas.rj.gov. No formulário, será preciso o preenchimento de dados pessoais, funcionais, previdenciários e de dependentes, além do envio de documentos digitalizados em formato PDF. Entre os documentos exigidos estão o CPF, documento de identidade com foto, certidão civil e comprovante de residência recente. O cronograma do censo prevê até 31 de agosto a etapa de coleta de dados. A fase seguinte, entre setembro e novembro, será destinada à validação e importação das informações. O não cumprimento dentro do prazo e sem justificativa resultará no bloqueio de pagamentos de aposentadorias, pensões e salários. Servidores afastados, licenciados ou cedidos a outros entes também serão obrigados a participar. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Mariana, pelas informações. E policiais civis da Delegacia do Consumidor estouraram uma fábrica clandestina de salgados na manhã desta quarta-feira, no Andaraí, zona norte do Rio. O espaço era utilizado para a produção de salgados árabes, vendidos em barracas de rua em bairros da Zona Sul, Norte e Oeste da capital. A fábrica foi encontrada em condições insalubres, com diversos insetos e alimentos expostos à sujeira e ao calor. Segundo os agentes, os alimentos não possuíam etiquetas de identificação ou data de validade e estavam armazenados de forma completamente irregular. O local já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária em 2024, mas voltou a funcionar sem autorização. No local, havia 8 estrangeiros da Síria que foram ouvidos na Delegacia do Consumidor. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Nova Friburgo rebate dados sobre mortalidade no Hospital Municipal Raul Sertã. Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil apresenta relatório do primeiro quadrimestre de 2025 em Petrópolis. Ana Carolina Kapler assume interinamente a Secretaria de Educação de Petrópolis. Rio alerta para a vacinação contra a síndrome respiratória aguda grave. Produção industrial cresce 0,1% em abril, segundo o IBGE. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Nova Friburgo, no último dia 30 de maio, o vereador Marcos Marins chamou a atenção ao divulgar que, em 2024, o Hospital Municipal Raul Sertã registrou mais de 1.000 mortes entre os 8.100 pacientes internados, o que resultaria em uma taxa de mortalidade hospitalar de 14,18%. O número apresentado na audiência pública do primeiro quadrimestre da saúde em 2025, segundo o vereador Marcos Marins, ultrapassa a média nacional do Sistema Único de Saúde, estimada em 4,5%. A taxa de mortalidade dos internados, por exemplo, no ano passado, foi 14,18%. Foi mais do que 3 vezes a média do SUS nacional. E foi mais do que o dobro da mortalidade do estado do Rio de Janeiro. Então, você falou muito da tragédia de 2011, eu fiz conta, inclusive, que não pode acontecer outra tragédia. Já aconteceu uma tragédia. Em 2024, morreram no Hospital Raul Sertã mais pessoas do que na tragédia de 2011 em Nova Friburgo. Questionada, a Prefeitura de Nova Friburgo contestou as informações apresentadas pelo parlamentar, afirmando que houve erros na interpretação dos dados. A administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou uma nota oficial explicando que não é possível comparar percentuais de mortalidade de forma isolada, sem considerar critérios técnicos fundamentais. A Prefeitura de Nova Friburgo também reforçou que qualquer análise dos indicadores como taxa de mortalidade deve ser feita com conhecimento técnico em epidemiologia. Essa interpretação, sem esse devido cuidado, segundo nota divulgada pela Prefeitura, pode causar desentendimento à população sobre a real situação da saúde pública do município. Segundo dados oficiais do DataSUS, o Sistema Nacional de Dados do SUS, a taxa de mortalidade hospitalar no Raul Sertã nos primeiros 3 meses de 2025 foi de 11,24%, uma queda em relação ao ano de 2024, quando ficou em 11,51%. A Prefeitura afirma que esse percentual vem diminuindo desde 2022 e que a atual taxa é a menor registrada em 10 anos. A administração municipal também destacou que desde o início da série histórica, em 2008, a taxa de mortalidade do hospital nunca ficou abaixo de 10%, o que reforça, segundo a Secretaria, a complexidade dos casos atendidos na unidade. Nós questionamos a Câmara Municipal de Nova Friburgo e o vereador Marcos Marins sobre os dados apresentados, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. E a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis apresentou um relatório sobre as ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2025. A audiência pública aconteceu no último dia 29. O relatório reuniu as ações realizadas neste ano entre os meses de janeiro e abril de 2025. Durante a audiência, os pontos destacados foram a respeito dos avanços no monitoramento climático, com divulgação de prognósticos por estação, o uso de geotecnologia integrada à saúde pública no projeto Comunidade que Cuida da Vida e a ampliação do programa Escola Resiliente. Guilherme Moraes, secretário da Defesa Civil, também reforçou a importância de instruir a população para reforçar o processo de prevenção contra tragédias. Quando a gente coloca a cultura de prevenção e a gente coloca para a sociedade o entendimento do que ela deve fazer nos momentos que são fundamentais, que vai salvar a própria vida dela ou da família, a gente torna ela uma sociedade mais segura, sabendo os protocolos que são necessários. O secretário também comentou sobre a escolha do órgão de realizar o plano inverno com antecedência, já que as estações do ano não estão muito corretas, o que foi observado nas chuvas de fevereiro e março. As estações não estão muito corretas, né? Não está muito. Mostra isso na chuva de abril, que é uma coisa esperada para fevereiro e março. Então a gente procurou antever esse problema para que a gente pudesse
principalmente ser discutido junto à sociedade esse plano para que ela pudesse colaborar, porque ela entende aquilo que é melhor para ela. Durante a frente fria entre os dias 3 e 7 de abril, foram ativados 14 pontos de apoio e 158 pessoas foram acolhidas. Além disso, o reconhecimento da situação de emergência permitiu a adesão ao programa do Saque Calamidade do FGTS. O município também recebeu destaque pelo uso da tecnologia Cell Broadcast, que realiza alertas meteorológicos para os celulares da região. Outra ação de destaque realizada pela Defesa Civil é o projeto Comunidade que Cuida da Vida, feito em parceria com a Unifase, que busca auxiliar comunidades da região e mapear áreas de risco, além de outras medidas. O projeto Unifase é um projeto que já acontece há muito tempo, tem a parceria junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Unifase. É um projeto pioneiro que ela visa trazer a comunidade junto para a Defesa Civil, orientando, diagnosticando, tabulando, vendo a necessidade, por exemplo, de insumos dentro dos postos de saúde, para a mulher atender no caso de acionamento. É um trabalho pioneiro. Os ajustes feitos a respeito das ações do órgão e questões relacionadas à Lei de Pontos de Apoio para Emergências e Desastres Socioambientais, aprovada no ano passado, também foram discutidas. Então, a primeira vez que ela foi aplicada agora foi esse ano. Então, a partir desse momento, a partir da prática daquilo que é escrito teoricamente, a gente começa a ter diagnóstico de ajustes. Então, internamente, a gente discutiu isso. Acho que a gente entende que tem pontos a melhorar para otimizar ele. E eu acho que esses pontos a melhorar, eles nunca vão terminar. O secretário reforçou que o órgão está aberto para a população. A Defesa Civil está aberta, que a Defesa Civil é uma Defesa Civil de proximidade, uma Defesa Civil que quer estar na comunidade, ouvindo a comunidade, vendo os anseios dela e fazendo o melhor para a sociedade como um todo. A professora Ana Carolina Kapler, servidora pública concursada da rede municipal há 18 anos, assume a pasta da Educação de Petrópolis. Ela integra o quadro técnico da secretaria e já atuava como subsecretária. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Toledo. A nomeação busca a continuidade dos trabalhos para o segundo semestre do ano letivo. A Secretaria de Educação de Petrópolis atende mais de 36 mil alunos e coordena ações em 191 unidades escolares, além de gerir programas de alimentação, transporte e apoio pedagógico. A nomeação de Ana Carolina Kapler foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira. Ela assume o cargo interinamente no lugar de Alexandre Gurgel, que solicitou a saída da Secretaria de Educação. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Nas próximas semanas, temos os seguintes objetivos, né? A diminuição da fila de espera para a creche, que a gente já vem trabalhando isso. A capacitação dos nossos profissionais, em especial a capacitação de todos os nossos profissionais com o treinamento da Lei Lucas. O estado do Rio de Janeiro apresentou queda no indicador referente à síndrome respiratória aguda grave na semana entre 18 e 24 de maio, com estimadas 220 internações, das quais 72 estão oficialmente registradas. O dado foi divulgado pelo Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, com base no panorama semanal atualizado no dia 30 de maio. Desde o início de 2025, o estado do Rio contabiliza 6.277 internações e 476 mortes por síndrome respiratória aguda grave em consequência de infecções graves, com aumento de 3,44% nas internações e 1,70% nos óbitos em relação à semana anterior. Na semana de 11 a 17 de maio, a estimativa foi de 595 internações, número acima da média histórica para o período. A cobertura vacinal está abaixo do ideal nos 92 municípios do estado do Rio. Apenas 836 mil doses foram aplicadas no público prioritário, o que representa menos de 20% da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Em relação à faixa etária, o panorama semanal mostra que, a partir de fevereiro deste ano, as internações por síndrome respiratória aguda grave foram mais frequentes entre crianças de até 9 anos de idade, com destaque para a faixa de 1 a 4 anos, que apresentou o maior número de casos, com maior incidência do vírus sincial respiratório. O painel semanal mostra que, até o momento, foram aplicadas menos de 20% da cobertura esperada para esse grupo no estado.
estado. O quadro atual acende o alerta. A meta fixada pelo Ministério da Saúde é vacinar ao menos 90% dessa população. Em abril desse ano, o setor da indústria registrou o crescimento de 0,1% na economia brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A indústria extrativa e de produção de bebidas foram as que tiveram maior crescimento. Os dados são referentes à pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números mostram que a taxa de crescimento da indústria, comparada com o mesmo período em 2024, é de 1,4% e no acumulado de 12 meses é de 2,4%. Entre as atividades do setor, as maiores taxas de crescimento são da indústria extrativa, com 1%, e de produção de bebidas, com 3,6%. André Macedo, gerente responsável pela pesquisa, aponta que o crescimento da indústria extrativa é devido à extração de petróleo e minério de ferro. As influências positivas mais importantes foram assinaladas por indústrias extrativas e pelo setor de bebidas. O setor extrativo, que acumula expansão de 7,5% em 3 meses consecutivos de crescimento na produção, foi impulsionado pela maior extração de petróleo e minérios de ferro. André também acrescenta que, a respeito da produção de bebidas, o destaque foi para a produção de cerveja, chopp e refrigerante. A atividade de bebidas, que ficou praticamente estável nos meses de março e fevereiro, teve como destaque a maior produção de cerveja, chopp e refrigerantes. Outras contribuições relevantes sobre o total da indústria vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 1%, e da impressão e reprodução de gravações, como mídias impressas e gravadas, com 11%. Porém, entre as 11 atividades que demonstraram queda, estão incluídas a produção de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com 2,5%, e produtos farmacêuticos, com 8,5%. Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e o setor farmacêutico exerceram os principais impactos na média da indústria, com a primeira atividade sendo influenciada pela redução na produção do álcool e dos derivados do petróleo, enquanto a indústria farmacêutica foi influenciada pela queda na fabricação de medicamentos. O gerente da pesquisa também afirma que o recuo dos índices mensais deste mês está associado à taxa de comparação elevada e que o mês de abril, em 2024, teve 2 dias úteis a mais do que abril de 2025. Vale destacar que o recuo no índice mensal desse mês foi influenciado não só pelo efeito calendário, já que abril de 2025 teve 2 dias úteis a menos do que igual mês do ano anterior, mas também pela base de comparação elevada, uma vez que em abril de 2024 a atividade industrial avançou 8,4%. A pesquisa conclui que entre janeiro e abril de 2025 houve crescimento de 1,4% comparado com o mesmo período no ano anterior e que houve predomínio de taxas positivas entre as atividades industriais. Com esses resultados, o total da indústria avança 1,4% no período janeiro-abril de 2025 frente ao igual período do ano anterior, tem predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas, mas mostra perda de ritmo quando comparado com o último quadrimestre do ano passado, quando havia avançado 3,2%. E você vai ver a seguir. Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Petrópolis pede parceria com o Detro. Prefeitura de Petrópolis apresenta novo plano municipal de redução de risco. Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, veta integralmente o projeto de lei que criava o Dia da Cegonha Reborn. Governo do Estado realiza operação contra a lavagem de dinheiro da cúpula de uma facção criminosa. Postos do Detran abrirão aos sábados para a emissão da nova carteira de identidade via agendamento. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta em instantes.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Grupo de Trabalho para Combater o Transporte Clandestino, criado pela Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis, realizou mais uma reunião na última quinta-feira. O encontro foi convocado pelo presidente da comissão, vereador Tiago Damasceno, e teve o objetivo de avaliar o resultado das duas ações de fiscalização realizadas pelo Detro e pela CPTrans. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Tiago Damasceno, destacou que as ações fiscalizatórias são positivas e já começaram a combater o transporte clandestino na cidade. A Comissão de Transporte segue trabalhando firme nesse combate ao transporte clandestino na cidade de Petrópolis. A gente entende que o transporte legal é o transporte seguro, né? Quando a gente fala em transporte legal, a gente fala através dos ônibus, através dos táxis e até dos serviços por aplicativo. Segundo o vereador, a utilização de transportes clandestinos pode colocar em risco a integridade dos usuários. Que a população tome cuidado com esses serviços que são feitos totalmente sem regulamentação, que podem até colocar o passageiro numa situação de risco. O presidente da comissão pediu o apoio da prefeitura junto ao Departamento de Transportes Irregulares, o DETRO, para auxiliar na fiscalização. A recomendação da última reunião foi para que a prefeitura fizesse um convênio com o DETRO para permitir que essas operações sejam feitas de maneira regular pelo DETRO. As regras do DETRO abrangem diversos aspectos do transporte rodoviário intermunicipal, incluindo licitações, fiscalização, segurança e regulamentação de serviços. O DETRO visa garantir a segurança e regularidade dos transportes, além de fiscalizar o cumprimento das leis e normas. Apesar dos riscos, o estudante Arthur Barcelos afirma que, dependendo da pressa, usaria qualquer transporte que estivesse disponível. Assim, ainda não cheguei a usar, mas acredito que em alguma situação que eu esteja precisando urgentemente chegar a algum local, com certeza eu iria utilizar. Para a Jéssica, a pressa não justifica os riscos do transporte clandestino. O que não pode é a população acabar indo para transportes alternativos e acabar se colocando em risco e piorando ainda mais a condição do transporte na cidade. O novo Plano Municipal de Redução de Riscos, o PMRR, foi apresentado pela Prefeitura de Petrópolis durante uma audiência pública realizada no dia 23 de maio. O encontro e a apresentação do documento foram realizados no Centro de Cultura Raul de Leone, em um evento que reuniu representantes do governo municipal e da sociedade civil. A edição deste ano do Plano Municipal de Redução de Riscos
riscos foi apresentada pelo engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira, representante da empresa responsável pela revisão do plano. É um documento elaborado, com uma contratação de 2022, do qual a empresa contratada ela fez um estudo visando a técnica, a parte espacial e a parte social. São com os dados recolhidos por meio da pesquisa e o estudo feito no local que o plano é elaborado e as ações que devem ser tomadas no município são definidas. Ele prevê o levantamento dessas áreas que devem ter intervenção do município, com a ajuda de outros entes, obviamente, mas também que a Defesa Civil tenha ciência do que é necessário para ela atuar, onde é o ponto focal, onde ela deve debruçar os esforços dela para tornar aquela comunidade ou aquele setor ou aquele bairro mais seguro. A primeira versão do Plano Municipal de Redução de Riscos foi apresentada em 2007, apenas com dados do primeiro distrito. E depois, em 2017, foi feita a primeira revisão, com a inclusão dos outros distritos do município. A partir desse produto, ele gerou o plano propriamente dito, que ele faz um estudo geotécnico, geomorfológico, um estudo de terreno, de drenagem, e a partir dali ele definiu em 6 categorias esse plano. E a partir daquilo ali ele gera um produto para intervenção tanto estrutural quanto não estrutural do município. Ele destaca que tanto as ações estruturais quanto as sociais, focadas na preparação e conscientização da população, são essenciais para o trabalho da Defesa Civil. A estrutural poderia ser as obras propriamente ditas que fazem aquela comunidade se tornar segura. E a não estrutural é um encaminhamento para a Defesa Civil para fazer um trabalho de educação ambiental, de educação da população, e que seria muito baseado hoje que a gente já faz com relação aos NUDECs. Seria um bom ponto de partida para dar andamento nisso. Guilherme ressaltou também que o PMRR é uma ferramenta de grande importância estratégica para a elaboração de políticas públicas que promovam a segurança da população e direcionem uma atuação a longo prazo, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a resiliência do município. A importância é a gente conhecer os riscos e o município, a partir desse momento, ele tomar medidas em frente aos riscos que ele passa a conhecer. Então, sim, fica o desafio para a Prefeitura de Petrópolis trabalhar tanto na parte estrutural e não estrutural e tornar Petrópolis como um todo uma cidade mais segura. O Plano Municipal de Redução de Riscos já está disponível no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Um projeto de lei aprovado na Câmara do Rio de Janeiro que homenageava as artesãs que produzem os bebês reborns foi vetado pelo prefeito Eduardo Paes. Veja essa e outras notícias no mundo político e econômico, direto com o repórter Rafael Lima. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vetou integralmente o projeto de lei que criava o Dia da Cegonha Reborn, em homenagem às artesãs que criam, que produzem essas bonecas super realistas. O prefeito não se conteve e, através de suas redes sociais, se manifestou, com todo o respeito aos interessados, mas não dá. O autor da proposta, o vereador Vitor Hugo, defendeu e disse que essas bonecas são utilizadas em terapias e tratamentos para mulheres com depressão. Já em Brasília, no mundo político, a deputada Carla Zambelli pode ter o seu nome incluído na lista da Interpol, após a PGR pedir a sua prisão preventiva. A parlamentar se encontra nos Estados Unidos para um tratamento médico, segundo ela. Em menos de 30 dias, ela foi condenada a 10 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Agora sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou aos líderes do Congresso Nacional, tanto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a proposta alternativa em relação a esse decreto que aumentou a alíquota do imposto. Só que esse texto não será apresentado ainda, não será divulgado nesta semana, pois ele deverá ser apresentado aos líderes do Congresso. Enquanto isso, o IOF segue em alta. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Rafael, pelas informações. E o governo do estado do Rio realizou nesta terça-feira uma operação para desarticular o núcleo financeiro da maior facção criminosa que atua no estado, que, segundo as investigações, é responsável pela lavagem de mais de 250 milhões de reais. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro.
Segundo apurado pelos policiais, os valores apontados como lavagem de dinheiro vêm do tráfico de drogas e da aquisição de armamentos de uso restrito e somam mais de 250 milhões de reais. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A ação incluiu ainda ordens de bloqueio de bens e valores de 35 contas bancárias. Segundo os policiais, o esquema criminoso utilizava pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem ilícita dos valores e para investir em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades. As investigações apontaram Felipe Gregório da Silva como uma das figuras centrais da engrenagem financeira da organização criminosa. Ele morreu no último domingo, mas segundo os policiais, isso não interfere no andamento do inquérito. A apuração revelou também que uma influenciadora digital, esposa de um cantor de funk preso na última quinta-feira, dia 19, foi apontada como beneficiária direta de recursos da facção recebidos por meio de laranjas com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. Diante disso, ela passou a ser um dos focos centrais do inquérito. As investigações apontam ainda que um restaurante funcionava como ponto de lavagem de dinheiro e era utilizado como polo logístico e símbolo de poder da facção. Além disso, outra empresa com papel relevante no esquema é uma produtora identificada como operadora de lavagem de dinheiro e fomentadora de bailes funks promovidos por integrantes da facção que funcionavam como ponto de venda de drogas. E os postos do Detran RJ em todo o estado do Rio de Janeiro vão abrir aos sábados. A medida visa agilizar a emissão da nova carteira de identidade e funcionará mediante agendamento. O presidente do Detran, Vinícius Fará, ressaltou que a iniciativa é parte da estratégia da atual gestão de ampliar o atendimento aos usuários diante da alta demanda para a emissão da nova identidade. O funcionamento dos postos aos sábados será das 8 da manhã às 2 da tarde. Nas unidades localizadas em shoppings, o serviço estará disponível de 10 da manhã às 4 da tarde. O agendamento deve ser feito pelo site do Detran RJ, em detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos telefones DDD 21 3460 40 40, 3460 40 41 e 3460 40 42. No último sábado, dia 31 de maio, foram atendidas no Multirão cerca de 1.400 pessoas em praticamente todos os postos do estado. E você vai ver no próximo bloco. Governador Cláudio Castro visita polo industrial da petroquímica global Braskem. Estado divulga mais de 890 vagas de emprego formal. Dólar cai para R$ 5,63 com espera de medidas alternativas ao IOF. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou.
mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro visitou nesta terça-feira o polo industrial da Braskem Petroquímica Global, que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico, localizada em Duque de Caxias. Durante o encontro, representantes da empresa apresentaram um projeto que prevê investimentos de mais de 4 bilhões de reais para ampliar a capacidade de produção de polietileno em 230 mil toneladas por ano. Com o índice de operação previsto para 2028, a iniciativa deve gerar mais de 7 mil empregos, representando um dos projetos mais relevantes da petroquímica brasileira nas últimas décadas. Acompanhado dos dirigentes da Braskem, secretários estaduais e o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, o governador conheceu as instalações da empresa e os principais projetos que reforçam o protagonismo do Rio de Janeiro na modernização da campanha. Empresas como a Braskem são um rio que dá certo. Mês passado a gente bateu 89% da produção nacional de petróleo, 78% da produção de gás natural, ou seja, nós somos a capital energética do Brasil. Os executivos apresentaram ainda as tecnologias que serão incorporadas à planta industrial, como fornos de baixa emissão e soluções inéditas na América Latina para a redução das emissões de gás carbônico e os protocolos que prevêem o uso da água de reuso em 100% das atividades industriais da planta em parceria com a EGEA. A indústria petroquímica exerce um papel fundamental para o desenvolvimento da economia do estado do Rio de Janeiro, representando 88% da produção nacional de petróleo e 79% de gás natural. Além disso, o Rio é responsável por mais de 17% da arrecadação nacional, com 459 bilhões de reais por ano. O Rio está liderando o Brasil na agenda ambiental, mas de longe, com redução de 68% de desmatamento de Mata Atlântica, praias como Flamengo, Botafogo, Urca, Paquetá, de novo próprias para banho, 1 milhão de pessoas que não tinham água em casa, passando a ter, na verdade,
Então você vê que o Rio avança a passos largos em todas as áreas. E nesta semana, o governo do estado do Rio está divulgando mais de 890 vagas de emprego no estado. Vamos acompanhar agora o primeiro balcão de empregos do mês de junho. Todas as vagas foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, e estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 63,2% das vagas captadas são do setor de serviços e 36,8% são do comércio. Na região metropolitana, existem oportunidades que pagam de 3 a 4 salários mínimos, ou seja, de R$ 4.564 a R$ 6.072 para a posição de técnico em segurança do trabalho. Na mesma região, há ainda 150 vagas para auxiliar de expedição e 100 para atendente de lanchonete, ambas sem exigência de experiência, além de 200 oportunidades para pessoas com deficiência com diferentes funções e salários. No Médio Paraíba, foram captadas 68 vagas com média de 2 salários mínimos, ou seja, de R$ 3.036. Na região serrana, as ofertas de emprego estão distribuídas na cidade de Teresópolis e a remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Sob a expectativa de medidas fiscais no Brasil e sob alívio externo, o mercado financeiro teve um dia de tranquilidade nesta terça-feira. O dólar caiu para a menor cotação em 3 semanas. A Bolsa de Valores subiu pela primeira vez, após 4 quedas seguidas. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 5,63, com queda de 0,75%. A cotação operou em alta durante a manhã desta terça, chegando a R$ 5,71, pouco antes das 10 horas da manhã, mas começou a cair após entrevista em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a discussão de medidas alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. Na mínima do dia, por volta das 3 da tarde, a cotação chegou a R$ 5,62, a menor desde 14 de maio. A divisa acumula queda de 1,45% em junho e de 8,77% em 2025. O mercado de ações teve um dia de recuperação. O índice Ibovespa da B3 fechou com alta de 0,56%. Além de ser influenciada pelo Brasil e pelo exterior, a bolsa se beneficiou de investidores que aproveitaram a queda de ações nos últimos 4 pregões para comprar papéis baratos. No exterior, o desempenho positivo da bolsa norte-americana contribuiu para o bom desempenho do mercado financeiro. Apesar da leve alta das taxas dos títulos do Tesouro norte-americano, considerado um dos investimentos mais seguros do planeta e que atrai recursos de países emergentes, o clima internacional continuou positivo. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, amanhã já é quinta-feira, estamos no meio da semana, vivendo aí dias típicos do outono, mas todo mundo fica sempre na curiosidade, né? Como vai estar o tempo no dia seguinte? Por isso já estamos aqui ao vivo com a aniversariante do dia, Mariana Braga, que vai nos passar as informações sobre o tempo. Boa tarde, Mari. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã? Boa tarde, Ana. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, exatamente como você falou, antes de começarmos de fato a nossa previsão, já posso adiantar que vamos ter uma quinta-feira típica de outono, com tendências climáticas bem parecidas em todas as cidades da nossa região de cobertura. Mas começamos a nossa previsão, é claro, com Nova Friburgo, onde o dia deve ser de sol e muitas nuvens durante a manhã e parte da tarde. De noite, o dia vai manter a quantidade de nuvens e também apresentar nebulosidade, mas apesar disso, não deve chover. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, a tendência é exatamente a mesma. Sol e muitas nuvens à tarde. E à noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove na cidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus Celsius. E você se pergunta, em Petrópolis, como fica o tempo? Exatamente igual às outras cidades da nossa região serrana.
A quinta-feira deve ter sol e muitas nuvens na parte do dia e a noite deve ser bem nublada, mas sem chuva na cidade imperial. Os termômetros devem variar, entre mínima de 14 e máxima de 24 graus Celsius. E mudando de região, indo para o centro-sul fluminense, as tendências climáticas mudam um pouco. A quinta-feira deve ter nevoeiro ao amanhecer, mas o dia deve ser de sol. E podem ter muitas nuvens no céu na parte da tarde e à noite. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, as tendências são parecidas com a região serrana e apontam que a quinta-feira deve ser de sol e muitas nuvens à tarde e à noite o céu ainda fica com nebulosidade, mas não deve chover na cidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. E como de costume, é a cidade mais quente da nossa região de cobertura. É isso, né, Mário? Sul Fluminense normalmente mais quente, mas para amanhã a gente tem um padrão aí, né? Todas as cidades da nossa região de cobertura com a previsão bem parecida, sem chuva, temperatura mais amena. Hoje aqui em Petrópolis não está tão frio, amanhã deve seguir essa mesma tendência. E é isso aí, estamos na expectativa aguardando o inverno e vivendo dias típicos do outono. Mário, muito obrigada pelas informações e esta foi a previsão do tempo para quinta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui. Mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais. Além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou ainda para o nosso WhatsApp no DDD 249 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã está de volta a partir de 1 da tarde. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.